Rapaz, amados, boa tarde. Eu vim trazer, uma palavra que tem queimado no meu coração. E eu estive num culto e eu fiz um estudo um tempo atrás. E despertou esse estudo no meu coração. E eu vim trazer para nós, nesse dia de hoje, né? Eu trouxe também na oração da igreja. E eu vim trazer também do meu jeito, né? Que às vezes tem muitas pessoas ministrando, né? Esse tipo de... Esse, esse esse ensino. Mas às vezes as pessoas que vão me ver são pessoas que não viram outras pessoas falando. E eu vou conseguir trazer um entendimento mais simples, um entendimento que a pessoa vai compreender. Amém? Então eu senti no meu coração e eu vou trazer, e eu espero que isso traga entendimento a você que vai ouvir essa live e também traga resultados. Porque eu fiz com algumas pessoas e me trouxe resultado. E eu falei para o Senhor, eu só vou aplicar esse estudo se eu realmente perceber que traz resultado, que traz uma diferença, que realmente resignifica algo na vida da pessoa. E eu fiz com algumas pessoas que eu conheço e tem trazido resultado e eu já tenho visto frutos na vida dessas pessoas. E então, com mais esse encontro que eu fui, me encorajou a trazer um pouquinho desse estudo, amém? É um estudo bem abrangente e muito, muito grande mesmo. Ele abrange muitas áreas da nossa vida. Mas hoje eu vou estar falando de uma maneira simples que dá para aplicar em todas as áreas da nossa vida e mostrar todas as áreas, de repente, através dessa aplicação aqui, você já vai ter uma noção daquilo que pode estar acontecendo na sua vida. Amém? Eu vou colocar um louvor, a minha pequena tá aqui, então talvez ela apareça. E eu vou colocar um louvor pra gente, tá? Para que você possa entender, ouça esse louvor, né? E tente compreender a letra dele. Por mais que seja aí do outro lado, é um louvor que fala que tem tudo a ver com ele. A nossa vida, ela tem tudo a ver com Deus, que é o nosso Pai espiritual, é o nosso primeiro Pai, é o nosso Criador, foi Ele que nos criou, né? Antes do ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, então Ele nos gerou antes, espiritualmente, para depois nós passarmos pelo ventre da nossa mãe e nascermos de pai físico e mãe física. Então, o que eu quero trazer com isso é que o principal para nós, seres humanos, é saber que nós temos um Pai acima de tudo e de todos. E é Ele quem vai definir muitas coisas na nossa vida, desde que a gente deseje buscá-lo, ouvi-lo e praticar os ensinamentos dele. Amém? Então eu vou colocar um louvor e vamos lá, em nome de Jesus. Acho que tá baixinho. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá Correndo sem direção. mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Pelo amor de Deus, Eu sei que o seu amor é pra mim. É pra mim e pra você, o amor de Deus. Vai ficar um pouquinho extenso essa live, né? Mas é tão bom ouvir, né? No início. Mesmo que eu ande em meio ao frio, e mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o
evoluir, tem tudo a ver com ele. A Deus revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o Deus vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A Deus revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém, irmãos? Vou desligar, porque senão vai ficar muito longo, né? Então, assim, ó, você tem percebido, você tem notado que algumas situações têm se repetido na sua vida? Ou tem algo em você que você não gosta? Tem algo que você tem praticado que você não gosta? E você não entende porque você não consegue, você rejeita, mas mesmo assim você continua fazendo, continua vendo que essas atitudes te perseguem. E quando você vê, você já aconteceu e você não pode voltar atrás porque já aconteceu, você já fez, você já repetiu aquilo. Então, nós vamos lá para o livro de Gênesis, né? 1:28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Aqui o Senhor está falando de domínio, né? E dominai. Então, o Senhor nos fez para nos dominar e dominar. Nós vamos lá para os frutos do Espírito, que está em Efésios, eu até anotei aqui, porque a palavra de Deus aqui transforma. Então, nós temos que ir sempre, né? Sempre vir com a palavra, porque é ela que vai gerar vida, ela que vai dar força, ela que através do Espírito Santo vai nos instruir, vai nos direcionar. Mesmo que a gente, como o louvor falou, mesmo que a gente não saiba para onde ir, se nós chamarmos a presença do Espírito Santo e Deus, ele vai nos direcionar. E o amor dele é para sempre, ele nos ama do jeito que nós somos. Então lá deixa eu ver aqui, Gálatas 5:23, vai falar do domínio próprio, né? Que nós devemos buscar o fruto do Espírito e um deles é o domínio próprio. O domínio próprio é para nós nos dominarmos, dominar as nossas emoções, dominar as nossas atitudes. Só que muitas vezes nós não conseguimos nos dominar, porque ainda nós não ganhamos consciência que o Senhor delegou que nós possamos nos dominar, né? Nós devemos nos encher e cuidar do nosso espírito, para que o espírito domine a carne, né? Aquele que nós alimentarmos mais vai ser aquilo que vai dominar a nossa vida. Então nós devemos sempre nos alimentar do espírito, para que o espírito que é ligado com Deus vença a nossa carne, que é ligado com a parte decaída do homem. Amém? As falhas, né? Depois, espera. Então, a minha pequena tá ali, né, gente? Então, lá em Jeremias 1, antes do ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Deus, nosso primeiro pai. Antes dos nossos pais físicos, nós temos nosso pai espiritual, que é Deus, o nosso Criador. Ele que nos criou. Antes do ventre da nossa mãe, ele já nos gerou. Então, nós não temos essa consciência. E hoje eu quero falar que eu vim trazer essa consciência para você. Que antes da tua família, da tua genealogia, veio a mão de Deus sobre nós. Lá no espiritual, Deus nos trouxe para a matéria, né? Para o físico. Então, porque nós temos um espírito e o fôlego de vida, quem nos deu foi nós. Então, nós somos marcados, né? Por Deus, pelo Senhor. Então, todos nós temos o fôlego de vida, que foi o Senhor que soprou em nós. Então, nós podemos, sim, aceitar, conhecer as nossas falhas, aceitar as nossas falhas e resignificar. Não só as nossas falhas, mas as falhas que vêm perseguindo os nossos familiares, que vem aquilo que vem agindo de geração em geração. Nós podemos, sim, conhecer. Eu reconheço, né, aquilo que, por exemplo, o meu pai bebia muito e eu sempre odiei que ele bebesse. Eu estou usando um exemplo, não é o meu caso, mas eu sempre odiei que ele bebesse, eu nunca aceitei.
E eu vim para Jesus e eu confessei que eu não gostei e eu rejeitei. Porque por muito tempo nós fomos ensinados na igreja a rejeitar as coisas. Rejeitar na nossa família, não aceitar, rejeitar. E eu vim dizer que uma das maneiras de quebrar essas perseguições é você aceitar, não é rejeitar. É você aceitar, colocar para dentro. Não, eu tenho sim o meu pai, ele bebia muito, ou ele bebe muito, mas eu amo meu pai. Eu amo porque ele me deu a vida. Eu amo meu pai porque se não fosse ele eu não estaria aqui. Eu amo, isso é em todas as questões da nossa vida, tá, meus amados? Porque a palavra de Deus, ela fala do princípio de honra. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem. Efésios 6, do 1 ao 4. Para que tudo te vá bem, se prolonguem os teus dias na terra e tudo te vá bem. Então, se você odeia a bebedeira do pai, muitas vezes nós transferimos isso para o nosso pai. Daí nós não falamos mais com o nosso pai. Eu já vi pessoas que você pergunta, você tem pai? Não, não tem. Aí você fala, ele é morto? Não, é que eu não falo com ele há muitos anos e então eu não reconheço ele como meu pai, porque ele não me criou, ele não me cuidou, ele não me amou. E aí você está rejeitando seu pai. E você rejeita o seu pai, você rejeita também a paternidade de Deus sobre a sua vida. E você rejeita também as bênçãos que vêm do pai sobre a sua vida. E aí você não vai ter dias longos e as coisas não vão ir bem. Porque a palavra fala, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Então é um princípio. Aí nós aprendemos a rejeitar o pai, rejeitar a bebedeira, rejeitar e tirar ele do nosso ciclo familiar. Nós rejeitamos a paternidade. E com isso nós rejeitamos todo tipo de autoridade, porque o pai é uma autoridade na nossa vida. E automaticamente, muitas vezes, nós não respeitamos o nosso patrão, todas as pessoas que estão acima de nós não conseguimos enxergar elas nesse lugar de autoridade, porque nós já rejeitamos a primeira pessoa que teve autoridade sobre a nossa vida, que é o pai e a mãe. Então, o que acontece? Isso gera maldição nas nossas vidas, porque gera desobediência à palavra de Deus, e com a desobediência vem a consequência, que seria o mal, a maldição. Então, o que acontece? Nós temos que aceitar. Eu aceito que o meu pai bebe, ele é meu pai, eu amo meu pai, eu reconheço que ele bebe, e eu não preciso praticar isso inconscientemente. Porque nós temos uma necessidade de honrar, né? Até porque a palavra já nos ensina a honrar as pessoas que nós amamos. E aí, com essa necessidade, nós odiamos tanto aquilo que aquela pessoa pratica, que nós, inconscientemente, o nosso consciente, ele é que nem um computador. Ele grava aquilo no cérebro, e aí chega uma certa idade, você começa a repetir aquilo para honrar aquela pessoa. Inconscientemente você ama tanto ela e você nega esse amor, mas lá inconscientemente você ama essa pessoa e você tem desejo de honrá-la. E aí uma maneira de você honrar ela é você fazendo justamente o que ela fazia, que você odeia: beber, né? E aí acontece isso muito na igreja, da pessoa, eu vim me tratar porque eu bebo muito e eu tô destruindo o meu lar. E aí você pergunta, tá, mas tem alguém da família dele que bebe tanto? Tem alguém da sua família que também bebe? Ah, sim, meu pai era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra, meu tio, meu avô, sabe? E aí, sem saber, você gostava dele? Ah, não gostava. Quando ele bebia, ficava insuportável, eu odiava ele. Então, inconscientemente, essa pessoa tá honrando aquela pessoa, porque na verdade ela não odeia. Ela ama aquela pessoa. Só que ela não gosta daquilo que aquela pessoa tinha de defeito, de falha. E aí ela exclui essa pessoa da vida dela. E ela exclui tudo também o que podia ser de bom na vida dela. E ainda o inconsciente fica honrando aquela pessoa com os mesmos trejeitos, a mesma fala. Eu vejo pessoas que falavam assim, eu não quero repetir aquilo que a minha mãe fazia comigo. Minha mãe me xingava, me batia, falava que me odiava, falava palavrão. E hoje, pastor, eu tô repetindo a mesma coisa com as minhas filhas. Eu tô repetindo a mesma coisa com as pessoas que eu amo. O que tá acontecendo? Você tá honrando aquela pessoa inconscientemente. Você tá honrando o que ela fazia.
E aí você está transferindo isso para tua casa, para tua família, para as pessoas que você ama. E isso que não pode acontecer. E isso acontece porque você rejeita, é uma rejeição, não é uma rejeição verdadeira e real. É uma rejeição que você esconde a tua dor e você rejeita tudo aquilo, mas o teu inconsciente, você quer achar um jeito de honrar aquela pessoa. E aí você começa a praticar as coisas que aquela pessoa fazia. Tem mulheres, por exemplo, que falavam assim: ai, a minha mãe, ela casou tantas vezes, eu não quero repetir a mesma coisa. Daí, às vezes, eu pergunto: e é o teu primeiro casamento? Daí ela fala: não, é o segundo. É, o primeiro deu isso. Ah, é o terceiro, porque o primeiro deu isso, o segundo deu aquilo. Então, ela tá repetindo a história da mãe dela. Ela tá honrando a mãe dela inconscientemente. Aí tem aquela pessoa que xinga a filha: como é que a tua mãe era com você? A mãe fazia a mesma coisa. E aí eu falo sempre: e vai lá e pesquisa, né? Vê com a sua mãe, como é que é sua mãe, como é que a vida da sua mãe era. Ah, minha avó xingava, batia. Então a honra inconscientemente, ela tá só sendo transferida de geração em geração. Cada uma que vem nascendo, que vem se tornando mãe, vai se repetindo. E aí nós aprendemos a rejeitar. E aí a gente vai para a igreja e nós rejeitamos, e nós quebramos, nós confessamos e nós rejeitamos. Só que aí você rejeita o que é ruim, mas você rejeita o que é bom daquela pessoa também, porque você exclui ela da sua vida. E como isso pode vir de pai e mãe, nós não podemos excluir nosso pai e nem nossa mãe, porque a palavra fala: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e tudo te vá bem. Então, você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter saúde? Você quer crescer? Você quer ter uma família saudável? Honra teu pai e tua mãe. Honre as autoridades sobre a sua vida. E isso é em todas as áreas da sua vida, porque tudo vai andar bem. E com isso, você honrando teu pai e a tua mãe, você vai conseguir honrar o Pai Celestial, o Pai que nos criou. Se você rejeita o seu pai, você fica com problema na paternidade. E você não vai ver Deus como Deus Pai, Abba Pai, que carrega no colo, que ama, que cuida, que direciona. Você vai sempre ver um Deus de longe. Ah, eu acredito em Deus. Mas aí você não tem nenhuma experiência sobrenatural com Deus, você no profundo, no teu íntimo, você não crê que realmente Deus pode ser bom, porque você viu o seu pai como uma autoridade e ele era ruim, entende? Só que parece uma armadilha, né? Porque o teu inconsciente, ele vai ficar ali, ele gravou aquela mensagem que você deve honrar a autoridade, porque era teu pai e tua mãe, ele está sempre acima, né? Porque é a mãe que nos dá mamar, é a mãe que nos dá banho, é a mãe que nos leva, é a mãe que nos traz, é a mãe que nos carrega no colo. Então, inconscientemente, a gente sabe que ela merece honra. E aí você nega aquilo que ela é e as falhas dela, e o seu inconsciente quer honrar ela e começa a repetir aquelas coisas. Eu fiquei 11 anos longe do meu pai e eu não conseguia perdoar ele, porque ele também bebia muito, a minha mãe separou dele porque ele judiava bastante da gente e tal. E eu não conseguia perdoar ele. E aí o que eu fazia? Ele bebia muito. E eu ia para as casas noturnas e eu falava assim: hoje eu vou dançar muito e eu vou dançar para o meu pai. Eu estava honrando meu pai inconscientemente com aquela atitude. Só que até o final da noite eu já estava bêbada. E aí eu estava honrando o meu pai de uma maneira errada. Eu podia simplesmente aceitar a falha dele, honrar ele como meu pai, porque ele me gerou e eu amava muito ele. Só que o fato de eu ficar 11 anos sem ver ele, eu odiava ele, porque eu achava que eu era abandonada, que ele não me cuidava, que ele não me amava. E não era isso. É que ele tinha as perseguições dele. Aí depois eu fui verificar um pouquinho da vida dele. Ele perdeu os pais dele muito cedo, então ele não teve paternidade sobre a vida dele. Então ele não conseguiu passar a paternidade como deve ser para os filhos. Né? Ele era um pai, o meu pai era muito duro de coração. A minha mãe conta que muitos filhos ele não pegou nem no colo, porque ele era duro de coração. E foi a paternidade que ele teve, ele não teve paternidade. Então ele passou para nós aquilo que ele tinha. Eu aprendi a amar o meu pai,
aceitar que ele tinha essa falha e que não tinha problema nenhum, porque nós não podemos mudar isso. Ele tem que mudar a ele mesmo. Eu não posso mudar meu pai. Hoje ele é falecido, né? Já há uns anos. Mas eu não podia mudar meu pai. Mas eu posso mudar a minha história. Eu não preciso ficar honrando ele inconscientemente com aquilo que ele tinha de ruim. Eu posso aceitar o meu pai, aceitar as falhas dele. Pai, eu te amo. Eu sei que foi uma falha sua. O Senhor só me deu aquilo que o Senhor podia me dar, que o Senhor tinha para me oferecer, mas a minha história eu que vou escrever. Eu com o meu Pai Celestial, com o meu Deus que me cuida, que antes de que o Senhor me gerasse, Pai, Deus já tinha me gerado, lá no coração dele. E depois eu fui gerado, né, porque é o que a palavra fala, né, que o Senhor, antes do ventre da sua mãe, eu já te conhecia, eu te escolhi. Então, o Senhor já nos conhecia antes do ventre da nossa mãe. Então, ele já nos gerou antes no coração dele. Então, eu posso, Pai, te amar, te honrar com o meu amor, mas a minha história, eu cuido da minha história com Deus. Eu vou obedecer os princípios e vou escrever a minha história. E eu não preciso te honrar da maneira errada. Eu vou te honrar sendo uma filha melhor, não bebendo, cuidando bem da minha família, tendo um casamento, procurar ter um casamento nos princípios de Deus, nos princípios da palavra, fazendo bem, né, sem se cansar, obedecendo a Deus. E com isso, sim, eu vou quebrar aquele ciclo vicioso que vem se repetindo, Por quê? Porque eu tomei conhecimento das atitudes, né? Eu aceitei que ele fazia sim aquilo, mas que ele continua sendo meu pai, apesar das falhas dele. Ele é o meu pai, foi ele que me gerou e eu respeito ele porque eu amo ele. Muitas vezes nós vamos falar assim, mas eu não amo meu pai. Mas busquem Deus, porque sempre lá no fundo tem uma necessidade de amar o pai e a mãe. Então Deus, ele vai trazer esse sentimento, o Espírito Santo, ele vai trazer esse sentimento de amor e você vai começar a honrar pela gratidão. E aí você tem que começar a olhar o teu pai e a tua mãe com os olhos de Jesus, né? Jesus morreu na cruz por todos aqueles que creem, né? E receberem o seu nome. Então Jesus morreu na cruz pelo meu pai também, pela minha mãe também, pelo meu irmão também, pelo meu tio que talvez tenha feito algo de ruim para minha vida, pela minha tia que é ruim, que é maldosa, seja quem for, você entende? Jesus Cristo, ele morreu por todos nós. E a mesma graça que ele derramou na minha vida é o desejo de Deus, do nosso Pai Celestial, derramar na vida de todas as pessoas, de toda a sua criação. Então, a mesma graça que está aberta para mim, está aberta para eles. Entendem? Então, nós temos que aprender a amar essas pessoas através dos olhos de Jesus e honrá-las. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, você honra, você ama, você conhece, você aceita, ama, né? Se porventura você precisar pedir perdão, você pede. Mesmo que a pessoa já tenha sido recolhida, né, por Deus, você pede para que o teu inconsciente grave uma nova mensagem. Isso que é resignificar. É você começar a entender o lado do outro, não só o teu lado que é a vítima, mas entender também aquela pessoa que causou tudo aquilo. Reconhecer que ela tem coisas boas e que ela existe, que ela não passou despercebida, que ela existe e resignificar, não, a minha história, eu que mando, eu domino minha história porque o Senhor fala que Ele nos deu domínio, a minha pequena. Já vou, peraí. Reconhecer isso, o seu domínio, a sua autoridade, já vou. A sua autoridade que Deus te deu, domínio próprio para você se dominar e dominar a sua história. Tá, só um pouquinho, deixa ali. Espera um pouquinho. Entende? Então você tem que aceitar e fazer a sua história nova. Fazer uma história nova. Você não tem que ficar repetindo história de ninguém e nem ficar honrando inconscientemente coisas que você não gosta, coisas que você repudiava. Não.
Eu posso fazer minha história nova, porque o Senhor fala que eu tenho domínio próprio do fruto do Espírito, o Senhor pode derramar na minha vida, através do Espírito Santo de Deus. E o Senhor mandou que a gente dominasse sobre a terra. Então, nós temos essa autoridade sobre nós, né? E em Gálatas 6,6 diz assim, mas aquele que está recebendo, sendo instruído pela palavra de Deus, se faça participante da palavra, aprendendo e praticando. E não se cansar de fazer o bem sempre, honrar as pessoas e fazer uma nova história. Então, esse é o segredo para que realmente as maldições hereditárias, as mentiras do inimigo, o engano do inimigo seja quebrado na nossa vida. Porque às vezes você já foi para Cristo, você já confessou, você já fez a quebra, né, de maldição hereditária, você já fez tudo isso. E você vê que você continua tendo aquilo na família e que pessoas continuam repetindo aquilo, sendo fiéis a pessoas passadas que erraram, sendo fiéis no erro. Então, o que acontece? Você faz isso. Conhece, toma consciência daquilo que está acontecendo, aceita que existe e resignifica. Não, as minhas atitudes vão ser diferentes. E toda vez que você vê que você está indo para aquela atitude de novo, que você vai xingar o filho de novo, como seu pai te xingava, você vai, atitude errada. Eu não preciso fazer isso para honrar ninguém, porque a minha história, eu tenho domínio da minha história através da legalidade que Deus colocou em mim, como seu filho, como sua filha, como sua criação, e eu não vou xingar. E se acalmar naquele momento, tomar essa consciência, e essa consciência, ela vai ir para o subconsciente, e você não vai mais precisar ficar repetindo ciclos, repetindo histórias, repetindo erros, repetindo. Não, você não vai precisar mais. E você vai começar a ver que a sua história ela vai começar a ganhar um outro rumo. Porque agora ela está sendo direcionada pela autoridade que Deus colocou na sua vida e por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, procure fazer isso. Se porventura você vê na sua família, ou você está vivendo um ciclo vicioso, você chega, assume algo, assume um trabalho, assume um cargo e acontece a mesma coisa. Você vai para outra empresa, assume outro lugar, outro cargo e acontece a mesma coisa. Peraí, tem alguma coisa errada. Eu posso estar honrando alguém com esse erro inconscientemente na minha família. E eu já orei, já quebrei, já busquei em Deus e não sei o que está acontecendo. Ganhe consciência daquilo que está acontecendo. Conheça quem você está desonrando e honrando inconscientemente e quebre isso. Resignifique. Amém, amados? Eu vou atender a minha pequena e eu deixo essa mensagem para você que realmente você tome posse disso. Se tem acontecido isso na sua vida, tome posse e resignifique a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu só consigo fazer assim com a minha pequena, então me perdoem, né? Mas eu espero realmente que essa palavra, ela gere vida na sua vida. Amém? E fique com essa palavra. Jeremias 1,5. Antes do ventre da sua mãe, eu te escolhi. Deus, nosso primeiro pai, antes dos pais físicos. Ele é o nosso primeiro pai, ele é o nosso pai espiritual. E o espiritual, ele gera, né, no físico. Então, vamos procurar honrar as autoridades da nossa vida, em nome de Jesus.